Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem Ana Gomes esteve em direto no seu habitual espaço de comentário político e fez alguns comentários, primeiro sobre as declarações de Aguiar Branco sobre Pedro Nuno Santos e André Ventura, dizendo basicamente que Aguiar Branco fazia fretes a André Ventura e que foi um péssimo Presidente da Assembleia da República. A Ana Gomes deve gostar mais do estilo Augusto Santos Silva nesse aspecto, e também sobre aquela questão dela ter sido processada pela Solverde, e diz que está disponível para ouvir e para esmiuçar tudo aquilo que disse sobre a Solverde e o setor em causa. E, portanto, vamos falar um bocadinho sobre estas declarações da Ana Gomes, que eu acho que são relevantes, até tendo em conta a atuação de Aguiar Branco como Presidente da Assembleia da República, que eu acho que foi francamente boa, até em comparação com Augusto Santos Silva. Estas declarações, apesar de eu compreender que Aguiar Branco fez estas declarações à porta fechada, na categoria de militante do Partido Social Democrata, eu também compreendo que Aguiar Branco nunca se pode dissociar daquilo que é o seu cargo atualmente, tendo em conta a relevância do próprio cargo. Foi aquilo que eu disse da outra vez. O Primeiro-Ministro até pode dizer: eu não gosto do Brasil e acho que o Brasil é horrível, sei lá, alguma coisa do género, mas acho isso na categoria de cidadão português. O que é que os mídias tradicionais vão ver todos? O Primeiro-Ministro disse que o Brasil é um país horrível. E, portanto, eu acho que estas coisas são difíceis de dissociar, mas enfim, vamos ouvir Ana Gomes e fazer uns breves comentários. Quem é que é responsável pelo regresso dos portugueses às urnas cerca de um ano depois da última vez? Na minha opinião, é o Primeiro-Ministro. Foi ele que apresentou a moção de confiança, que podia ter retirado. Até vimos aquelas giga-jogas do PSD, que parece que à última hora estava com hesitações ou com arrependimento, mas, de facto, o Primeiro-Ministro nunca retirou a moção de confiança e, portanto, precipitou as eleições. E a mim, se quer que lhe diga, o que me preocupa mais é a forma como ele arrebanhou o PSD, como se viu, de resto, naquela sessão da Comissão Política, suponho, e de alguma maneira o tem amordaçado, não é? Não se ouviram. O PSD sempre foi um partido bastante crítico e autocrítico, e de repente está todo atrás do líder, e o líder está a levá-lo para um caminho muito perigoso. E eu fiquei admiradíssima, tirando Moreira da Silva, e aparentemente houve uma pessoa, que aliás foi logo cilindrada na Comissão Política, por ter feito críticas, ou pelo menos ter sugerido que de facto este é um rumo perigoso para o partido, como é um rumo perigoso também para a democracia. E depois soubemos de tiradas, como a da Aguiar Branco, que eu acho absolutamente inqualificável, enfim, digna da Aguiar Branco, que acho que foi um péssimo Presidente da Assembleia da República, que esteve sempre a fazer fretes à Ventura, e que teve uma tirada em relação ao líder do PS que eu acho absolutamente inqualificável. Bom, meus caros, estas foram as declarações da Ana Gomes. Ela basicamente diz que Aguiar Branco foi um péssimo Presidente da Assembleia da República porque andava a fazer fretes a André Ventura. Não, eu não vi Aguiar Branco a fazer fretes a seja quem for. Eu vi Aguiar Branco a permitir que a liberdade de expressão fosse uma prática na Assembleia da República, que era algo que Augusto Santos Silva tinha eliminado por completo do debate político. Augusto Santos Silva não deixava as pessoas falarem livremente e, portanto, há pessoas que podem discordar nos termos em que André Ventura fala, da forma em que André Ventura fala, podem não gostar, é legítimo, é uma forma de ver a coisa, e eu compreendo que a política em Portugal não seja propriamente o espetáculo, por exemplo, que é nos Estados Unidos, e portanto que isto seja visto com alguma estranheza, digamos assim. Eu compreendo isso perfeitamente, é uma questão de gostos, da forma, e está tudo bem, compreendo isso perfeitamente. Agora, andarmos com a conversa de que era o que fazia com frequência Augusto Santos Silva, podia retirar a palavra com frequência a meio de intervenções que estavam dentro do seu tempo, que não condenava determinadas ações, nomeadamente quando os deputados do Chega foram agredidos. Augusto Santos Silva não teve uma palavra direta para com os deputados do Chega de condenação daquilo que se tinha passado, dizia só que condenava a violência em todas as circunstâncias, que é uma coisa muito poética, muito gira, mas nunca foi capaz de dar uma palavra aos deputados do Chega. Dizia e disse na categoria de Presidente da Assembleia da República que se os deputados do Chega vissem Augusto Santos Silva como o seu Presidente da Assembleia da República, como deveriam ver todos os partidos, no meu entender, obviamente, o Presidente da Assembleia da República é um árbitro e deve ser reconhecido por todos os partidos. Augusto Santos Silva chegou a dizer que se o Chega visse Augusto Santos Silva como o seu Presidente, que era uma nódoa no seu currículo. Portanto,
portanto, isto não mereceu críticas por parte da Ana Gomes. O que incomoda verdadeiramente a Ana Gomes é o facto da Aguiar Branco ter sido muito mais permissivo do ponto de vista da liberdade de expressão e as pessoas poderem falar livremente. A Ana Gomes pode não gostar do que é dito, a Ana Gomes pode não gostar nem do conteúdo nem da forma. Agora, a Ana Gomes não tem um direito sobre decidir aquilo que se pode ou não dizer na Assembleia da República e quer dizer, de que forma é que se pode ou não dizer. Augusto Santos Silva chegou até a falar do volume com que André Ventura falava. O Augusto Santos Silva chegou a dizer: André Ventura não precisa de levantar a voz. E o André Ventura disse: mas eu levanto a voz como eu quiser porque eu sou um deputado tão eleito como o Augusto Santos Silva. E portanto, isto foi uma pouca vergonha na gestão de Augusto Santos Silva, mas a Ana Gomes prefere esse tipo de circunstâncias, esse tipo de regimes em que determinadas pessoas não podem falar e em que a Ana Gomes não pode ouvir contraditório. Aliás, ela aborrece-se muito quando ouve contraditório. E portanto, apesar de todos os defeitos que a Aguiar Branco possa ter, apesar da discordância que eu tenho com a Aguiar Branco daquelas declarações que ele fez recentemente dizendo que Pedro Nuno Santos e André Ventura são piores para a democracia do que Luís Montenegro, ou melhor, não foi isto que ele disse. Ele disse que Pedro Nuno Santos fez pior à democracia do que André Ventura nos últimos 5 anos. Portanto, basicamente foi uma coisa assim deste género. Votar-se contra uma moção de confiança é o normal funcionamento da democracia. E quem acha que o regime democrático é isento de instabilidade, é que há pessoas que acham que a democracia no seu funcionamento pleno é apenas estabilidade. Isso não existe. Só existe estabilidade plena em todas as fases do regime em ditadura. Eu lamento imenso. E obviamente que compreendem que essa estabilidade é de plástico e que eventualmente pode gerar problemas maiores. Mas, quer dizer, se alguém é defensor do regime democrático e acha que a democracia é estabilidade no seu funcionamento pleno, estão muito enganados. A moção de confiança é um instrumento democrático, da mesma forma que a moção de censura. E, portanto, a sua aprovação ou a sua rejeição é a prática plena da democracia, porque é um instrumento democrático a ser votado. E, portanto, esta conversa de que só a estabilidade é que é democrática e que a instabilidade é antidemocrática é errada. Isso é falso, isso não é verdadeiro. A democracia tem graus de instabilidade e, aliás, a democracia é instável até pela simples razão de que de 4 em 4 anos os governantes podem mudar e, portanto, planos a longo prazo tornam-se muito mais difíceis. Isto é o que é do regime. Portanto, vocês podem ou ser defensores da democracia ou quererem estabilidade a tempo inteiro. As duas coisas é que eu acho que não são compatíveis e, portanto, eu também acho que a estabilidade é desejável. Aliás, do ponto de vista do investimento, seja ele nacional, seja ele estrangeiro, é desejável estabilidade. Os investidores vão procurar países onde possam investir e onde, de ano a ano, não mude legislação do ponto de vista financeiro, não mude legislação do ponto de vista dos impostos, para que possam investir tranquilamente, saber à partida que custos é que vão ter para esse mesmo investimento e que impostos é que vão ter que pagar sobre determinadas mais-valias ou determinados lucros que possam ter. E, portanto, obviamente que a estabilidade é completamente desejável para recebermos investimento e para um normal funcionamento do país. Agora, que ninguém chame ao chumbo de uma moção de confiança algo antidemocrático, porque a moção de confiança é um instrumento democrático e a livre votação também é parte da democracia. Portanto, isto é a democracia a funcionar e a democracia tem instabilidade na sua origem. A democracia é instável por definição. Não é instável de eleições de ano a ano, mas há sempre um certo grau de instabilidade inerente à prática democrática. Há imensos instrumentos que podem resultar em alguma instabilidade temporária e isso não é antidemocrático, muito pelo contrário. Sobre a questão da Ana Gomes, eu gostava só de deixar 2 comentários finais para terminar. Há 2 presidentes que efetivamente estão a sequestrar o PSD por vontade própria do PSD e também porque as pessoas votam nestes senhores, tanto Miguel Albuquerque na Madeira, que terá eleições agora um dia destes, e tanto Luís Montenegro, são 2 pessoas que têm obviamente um certo grau de suspeição sobre os próprios. Não estou a dizer que nenhum dos 2 é um criminoso condenado, ninguém está a dizer isso, mas só pelo facto de existirem algumas suspeitas na praça pública, que podem não ter fundamento nenhum, podem vir a ser provadas erradas, não é isso que eu estou a dizer, mas só pelo facto dessas suspeitas existirem na praça pública, tanto Miguel Albuquerque como Luís Montenegro não deveriam ser candidatos e é o que eu acho sobre o assunto. Agora, eu também deixo este apelo que eu acho que é relevante. Não podemos fingir que a justiça não ser célere é agradável, porque à semelhança do que se passou com outras pessoas, podemos ver vidas destruídas por um processo judicial que demorou imenso tempo e que no final até deu como inocente a pessoa. Portanto, ao mesmo tempo
que eu não quero pessoas com suspeitas a exercer cargos públicos, eu também quero que a justiça seja célere para que um inocente não seja amarrado a um processo sobre o qual não tem nada a ver. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio das duas coisas. Justiça atuante, sim, agora que não se faça da demora da justiça a destruição da vida de uma pessoa que é inocente. E, portanto, eu acho que é do interesse de todas as pessoas que a justiça seja célere e que avance em determinados processos e que os resolva com toda a celeridade. E, portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. A Ana Gomes disse que Aguiar Branco faz fretes a André Ventura, porque provavelmente o deixava falar em liberdade, e a Ana Gomes, como sabem, não é uma grande defensora da liberdade. Ela prefere provavelmente a liberdade de expressão em alguns países da América Latina ou em determinados países socialistas, como a Ana Gomes mais gosta, e portanto, basicamente era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado, peço-vos só gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.